Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Terapeuta. No programa de hoje, eu gostaria de fazer um convite para você. Pois é, começando assim. Um convite para olharmos um pouco menos para o mundo que está à nossa volta e um pouco mais para o mundo que existe dentro de nós. Vivemos em uma época onde tudo acontece muito rápido. Temos acesso a milhares de informações todos os dias, o tempo todo. Recebemos mensagens o tempo inteiro. Somos obrigados a produzir mais, conquistar mais. Somos cobrados para parecer felizes, para demonstrar sucesso, mesmo que não seja verdade. Mas em meio a toda essa correria existe uma pergunta que muito poucas pessoas fazem. Como eu realmente estou? Como eu me sinto? Nós nos perguntamos como está o coração, a pressão arterial, os exames, o colesterol, mas raramente perguntamos como está a minha vida emocional. Como está a minha paz? Como está a nossa capacidade de amar? Como está a nossa esperança? Como está a nossa alegria de viver? E talvez isso explique porque tantas pessoas dizem uma frase que está se tornando muito comum no meu consultório. Entre amigos e familiares também. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ou se não, minha vida está travada. Talvez você já tenha se perguntado isso. Ou alguém que você conheça talvez já tenha dito isso para você. Às vezes, aparentemente, está tudo certo. A vida continua, a família está por ali. Saúde física razoavelmente bem. Mas existe uma sensação difícil de explicar. Uma inquietação, um vazio. Um cansaço que simplesmente não passa, não melhora, apenas dormindo e dormindo bem. Uma tristeza que aparece sem motivo, claro. Ou uma ansiedade que parece que nunca vai embora. E quando isso acontece, geralmente começamos a procurar respostas ou culpados. Mudamos a rotina, mudamos de emprego, mudamos a alimentação, mudamos de cidade, mudamos até de relacionamentos. Compramos coisas novas. Buscamos distrações. Novamente, buscamos culpados. Mas depois de algum tempo percebemos que aquele incômodo continua ali. Como se estivéssemos tentando desligar um alarme sem fazer ideia o motivo pelo qual ele está tocando. E às vezes este seja um dos maiores desafios da nossa época. Nós aprendemos muito pouco sobre como cuidar da nossa vida interior. E quando não compreendemos aquilo que acontece dentro de nós, começamos a acreditar que o sofrimento faz parte da nossa personalidade. Eu sempre fui assim. Eu não sou ansioso, eu só não gosto de gente lenta. Eu não consigo confiar nas pessoas, eu tenho medo de tudo, de todos. Ou se não, a pior de todas, né? Meu signo é assim. Mas será que realmente nascemos dessa maneira? Viemos para sofrer? Porque existe uma grande diferença entre quem nós somos e aquilo que acontece conosco. Eu chego lá, vamos lá. As experiências da nossa vida nos transformam. Nossas vidas passadas moldaram a nossa alma. Algumas nos fortalecem, outras deixam marcas. Marcas que não aparecem na pele, não aparecem numa radiografia. As marcas aparecem na maneira como reagimos às pessoas, como interpretamos as situações, como amamos, como perdoamos ou como lidamos com medo. E muitas vezes nem percebemos que essas marcas continuam influenciando as nossas escolhas por anos e anos a fio. O ser humano não é formado apenas pelo corpo
Existe um universo emocional que também precisa ser cuidado. E foi justamente refletindo sobre este universo que diversos autores passaram a usar uma expressão muito bonita: as dores da alma. E essa expressão ganhou projeção aqui no Brasil através desse livro, As Dores da Alma. Ele foi psicografado por Francisco do Espírito Santo. Essa obra propõe uma reflexão muito valiosa. Muitas das dificuldades que enfrentamos podem estar ligadas a padrões emocionais e espirituais, que merecem e precisam ser compreendidos e não apenas combatidos. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Não para procurar culpados, não para alimentar sentimentos de culpa, mas para compreender, pois toda dor conta uma história. E qual será a sua história? Será que estamos falando sobre algo místico? Será? Alguma energia negativa? De um castigo, um karma? Tenho certeza que não. Quando falamos em dores da alma, estamos falando daquelas marcas invisíveis que a vida vai deixando em nós. São experiências que não terminam quando o fato em si realmente acaba. Elas continuam vivendo dentro de nós e continuam influenciando a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos. Quando falamos em dores da alma, estamos falando daquelas marcas invisíveis que a vida vai deixando em nós. São experiências que não terminam quando o fato realmente acaba. Eles continuam vivendo dentro de nós e continuam influenciando a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos. Pense numa cicatriz do corpo. Talvez você tenha alguma. Ela é uma lembrança de uma ferida que um dia existiu. A pele fechou, mas a marca permaneceu. E isso acontece também com as nossas emoções. Só que agora eu vou dar uma pausa aqui nesse assunto para trazer para vocês uma entrada que eu fiz para o Jornal da Noite, aqui da RS Play TV, sobre o Encontro Mundial 2026. Estou aqui com a Suzy Mariá, a palestra que mais me impactou no evento. Tenho que ser sincero, adorei, parabéns, mas eu gostaria de te perguntar, em todas as suas andanças pelo mundo, países e mais países, o que de toda essa diversidade te trouxe para a sua vida, para o seu dia a dia? Que melhora isso te trouxe? Marco, essa pergunta é maravilhosa porque principalmente nos últimos 5 anos, eu tenho percebido que eu era intolerante. Intolerante a outro tipo de fé, intolerante para quem não acreditava em reencarnação, achava que tinha que ser na marra. Então o que eu mais aprendi foi o respeito à fé da pessoa na religião dela. Então eu tive a oportunidade de estar com evangélicos, muito próxima com católicos, com hinduístas, com sikhistas, com jainistas, com budistas no Tibete. E eu vi que eles são felizes no ambiente deles. E hoje eu tenho essa proposta, que é uma das mais difíceis: não falar e não pensar algo negativo sobre a religião do outro. Integrar todo esse conhecimento de todas essas culturas e pensar as coisas para agregar tudo isso não é fácil. Não é fácil, mas lá no fundo, se a gente perceber, todos têm o mesmo objetivo. Mesmo que tenha alguma com objetivo um pouco mais comercial, ainda é salvar almas. Mesmo que seja para a sua filosofia, para a sua congregação. Mas talvez mais do que os religiosos, foi o povo que segue eles. Se aquele povo segue, você pega eu tenho um grande amigo muçulmano, eu converso com os muçulmanos bastante. São quase 2 bilhões de pessoas. Individualmente, hoje é a maior religião do mundo. Se 2 bilhões seguem aquilo que Maomé fez e o Alcorão, tem que ter um fundamento. Mas aonde que eu aprendi? Alguns anos atrás, mestre porteiro Andromedano me deu um desafio. Eu fui num local, numa tenda de candomblé, e ele falou: desmascare o pai de santo, já que você foi várias vezes e disse ele não é verdadeiro, e me deu uma fita com um monte de nó.
Eu fiquei com aquilo 2 semanas na mão. Na hora que eu cheguei na frente do Pai de Santo para entregar, que ele falou assim, ó, se ele é verdadeiro, se ele incorpora minhas 7 flechas, ele vai pegar isso e vai dizer, nó do meu amigo Porteira. E eu tava imbuída da grande missão. Marco, e todos os teus seguidores e ouvintes e assistentes da TV, quando eu cheguei na frente do Pai de Santo, eu me ajoelhei e pedi perdão para ele, porque eu vi que o nó era para mim. Ele estava no local dele, segue ele quem quer, e não cabia ao meu bico mudar os seguidores dele. Então foi a maior lição que eu aprendi, foi esse momento na frente, diante de um sacerdote de candomblé. E é uma lição para todos nós, não só para você. Para todos nós. Você sabe que muito recente eu tive com uma Mahatma da Índia, e eles falam sobre as 9 grandes intenções para você melhorar a sua vida. Uma das grandes intenções é não fale mal da religião do outro. E ele falou, se você conseguir vencer isso, uma segunda para emendar que fica bom é não fale mal de ninguém. Não cabe a você a responsabilidade de mudar alguém se você não pode se mudar. Obrigado, ótimos ensinamentos. Obrigado para vocês e nos vemos logo. Esse encontro mundial foi maravilhoso. 2027 vai ter outro. Mas às vezes alguém ouviu na infância que nunca seria bom o suficiente. E essa pessoa, hoje em dia, adulta, construiu uma carreira, às vezes muito boa, tem uma família, mas continua acreditando que precisa provar o seu valor o tempo todo. E na maioria dos casos de forma totalmente inconsciente. O problema é a marca que ficou. Esta é uma dor da alma. Outro exemplo, imagine uma pessoa que sofreu uma grande decepção afetiva. Vamos dizer assim, ela continua arisca. É como se uma experiência do passado continuasse dirigindo o carro da nossa vida. E isso acontece muito mais do que imaginamos. Uma pessoa recebendo uma crítica de trabalho. Aliás, 2 pessoas recebendo uma crítica de trabalho. Uma escuta, reflete e segue em frente. A outra passa sofrendo dias e dias, acreditando que fracassou. A crítica foi a mesma. O que muda é aquilo que a crítica encontra dentro da pessoa. As dores da alma funcionam como lentes. Elas alteram a maneira como enxergamos a realidade. Existe uma frase muito conhecida que diz: nós não vemos o mundo como ele realmente é, nós vemos o mundo como acreditamos que ele seja. E eu acho que eu ainda acrescentaria, nós também vemos o mundo através das experiências que ainda não elaboramos. Muitas das nossas reações automáticas nasceram para nos proteger, mas podem continuar limitando as nossas escolhas por anos e anos. Do ponto de vista psicológico, essas marcas podem estar relacionadas a experiências da infância, traumas, perdas, vínculos afetivos, crenças limitantes, experiências. Do ponto de vista espiritualista, podemos compreender que essas dores também são como oportunidades. Oportunidades de superar traumas de vidas passadas, de superarmos outras questões, de evolução. Aprendemos a conviver. Nós temos oportunidades para evoluir através da nossa elevação de consciência. E a cura começa quando começamos a olhar para dentro e não para lutar contra aquilo que está nos incomodando. Talvez você tenha se identificado com algo que eu falei. Talvez você tenha percebido que existe uma dor antiga que ainda está te incomodando. Talvez lembrou de alguma situação, ou talvez tenha compreendido que alguma coisa continua se repetindo na sua vida. Se isso acontecer, eu gostaria de dizer algo muito importante. Não tenha medo de olhar para as suas dores, porque aquilo que é visto com consciência deixa de agir no escondido. Durante muito tempo acreditou-se que curar era esquecer. Mas hoje sabemos que não é assim. Curar não é apagar a história. O que nós passamos faz parte de nós. Curar é mudar a relação que temos com o que passou. Uma cicatriz continua existindo.
mas ela não precisa doer. E talvez esta seja uma das melhores definições de cura emocional. Não é fazer de conta que nada aconteceu, é conseguir lembrar sem reviver o sofrimento. A dor não é a sua identidade. Existe uma frase que eu gosto muito. Você não é aquilo que aconteceu com você. Aquilo que aconteceu com você faz parte de você. Pense nisso por alguns minutos. Você não é o abandono que sofreu, você não é a rejeição que viveu, você não é aquele erro que você cometeu, você não é o relacionamento que terminou, você não é o trauma, você não é a culpa. Isso tudo faz parte de você. Isso tudo faz parte da sua história. Isso te trouxe ensinamentos, mas não define a sua essência. Infelizmente, muitas pessoas passam a vida inteira se apresentando através das suas feridas. Eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou ciumento, eu sou desconfiado. Vamos perceber a diferença. Uma coisa é dizer, eu estou vivendo um momento de ansiedade. Outra é transformar a ansiedade na própria identidade. Quando fazemos isso, entregamos a nossa história para a dor. Mas a dor não nasceu para ser a nossa identidade. Ela nasceu para ser uma professora, para ser algo a ser superado. Todos os professores esperam que um dia o aluno aprenda a lição e siga adiante. O primeiro passo é acolher. Existe uma tendência muito comum quando percebemos que uma dor em nós é querer eliminá-la imediatamente, apagar. Queremos que ela deixe de existir. Queremos resolver tudo rapidamente. Mas a alma não funciona na velocidade da internet. Ela funciona no tempo da consciência, e a consciência não pode ser apressada. Imagine uma criança machucada. A criança caiu, está chorando. Você não diria simplesmente, pare de chorar, segue a vida. Você primeiro vai acolher a criança, perguntar aonde dói, limpar o machucado, só depois começar um tratamento. Com a nossa vida interior, deveria acontecer exatamente a mesma coisa. Muitas vezes brigamos com as nossas próprias emoções. Tentamos expulsar a tristeza, negar o medo, esconder a fragilidade. Mas aquilo que é rejeitado costuma permanecer e fica ali à espreita. Aquilo que é acolhido começa a se transformar. A importância do autoconhecimento é enorme. É por isso que o autoconhecimento é tão importante hoje e incentivado hoje em dia. Conhecer a si mesmo não é descobrir apenas as qualidades, é também compreender as próprias sombras, as nossas fragilidades, os próprios medos, as próprias limitações. Quando superamos as nossas fraquezas, elas se tornam em melhores qualidades. Porque somente aquilo que conhecemos pode ser transformado. Durante o meu trabalho como terapeuta, eu percebo algo muito bonito. Muitas pessoas chegam procurando respostas. Mas, na verdade, o que elas mais precisam é aprender a fazer perguntas melhores. Pois é. Ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo, elas começam a perguntar, o que essa experiência despertou em mim? Por que eu signifiquei desta maneira? O que isso está tentando me ensinar? Essas perguntas mudam completamente o caminho, pois elas são ferramentas que podem ajudar. Não existe um único caminho para cuidar da alma. Cada pessoa encontra a sua maneira, a sua forma de crescer. Algumas encontram na psicoterapia, num espaço seguro, numa meditação, numa compreensão emocional. Outras se fortalecem através da espiritualidade, oração, meditação, leitura, estudos.
No meu trabalho eu vejo muitas pessoas que se beneficiam de práticas como Reiki, florais de Bach, cromoterapia, organoterapia, investigação e liberação das dores da alma e outras abordagens. Elas podem favorecer um momento de relaxamento, autopercepção, equilíbrio emocional, especialmente quando integradas a um cuidado mais amplo. Nenhuma dessas práticas faz milagre isoladamente. Bom, milagre não fazem, mas elas, em conjunto, vão fazer um bem maravilhoso. É emocionante, muitas vezes, ver a evolução das pessoas. E a verdadeira transformação acontece quando a pessoa participa ativamente do processo. Não existe técnica capaz de substituir a decisão de mudar. A espiritualidade como caminho de transformação. E é aqui que eu gostaria de fazer uma reflexão muito especial. Independentemente da tradição religiosa, independentemente de qualquer linha de pensamento. Existe algo que praticamente todas as grandes tradições espirituais ensinam. O ser humano pode transformar-se. Podemos aprender. Podemos amadurecer, evoluir, podemos desenvolver compaixão, podemos perdoar e podemos recomeçar. A espiritualidade não elimina nenhuma dor, nenhuma técnica elimina nenhuma dor, mas elas podem mudar o significado. E quando encontramos o significado, o sofrimento deixa de ser apenas aquele sofrimento, aquela dor. Ele passa a fazer parte da nossa história de crescimento. Um exercício para quem está em casa. Antes de terminar o programa, eu gostaria de propor um pequeno exercício. Vamos lá. Se você puder, feche os olhos por alguns instantes. Se estiver assistindo pelo YouTube, depois pause. Respire profundamente. Faça apenas uma pergunta para você mesmo. Qual a dor da minha história ainda está pedindo acolhimento? Não tente responder imediatamente. Apenas permita que esta pergunta fique dentro de você. Talvez a resposta não venha hoje. Talvez ela venha amanhã. Talvez em uma conversa, em uma oração, uma meditação, em um momento de silêncio, ou até em um momento festivo, mas ela virá. Quando estivermos preparados para ouvir, para acolher, a resposta virá. E esse já é um meio do caminho. Já é um meio do caminho. Pois é. Estamos aqui perto do final do programa e eu gostaria de olhar mais para perto. Perto de nós. Perto do que tem dentro de nós. Nós temos visões da nossa vida que parecem quebradas. Mas é como se estivéssemos olhando para um vitral. Se você olha de perto, não faz sentido. Não faz sentido. Remendos, cacos quebrados, cores diferentes. Mas se nós dermos um passo atrás, nós vemos uma obra de arte. Podemos olhar algo muito bonito, algo belo. De perto não faz sentido. A nossa vida é assim, as nossas emoções, os nossos problemas, as nossas dores. Por vezes nós precisamos tentar sofrer menos com ela e enxergar um pouco, dar um passo atrás, como dizem. A nossa vida é assim. Nós temos partes bonitas, nós temos coisas lindas dentro de nós e muitas vezes elas são formadas pelas nossas dores, pelas nossas sombras, por aquilo
que nós sofremos, pois o conjunto é a que faz a beleza. O importante é permitir que a luz passe através de tudo isso, de todas as nossas dores. E é justamente através de nossas feridas que desenvolvemos mais sensibilidade, mais empatia, mais clareza, mais capacidade de acolher a nós e aos outros. Talvez as dores da alma nunca tenham existido para nos destruir. Talvez elas sejam apenas convites para nos tornarmos cada vez mais conscientes da humanidade, da amorosidade. Eu gostaria de deixar mais uma pergunta para você. Talvez você leve essa pergunta para o final de semana. Se a sua alma pudesse escrever uma carta para você, o que ela diria? O que você acha disso? É muito importante que você se veja de uma maneira sem julgamento, de uma maneira sem preconceito, sem tentar esconder nada, pois todos temos os nossos demônios, as nossas sombras, e nós precisamos reconhecê-los. Isso faz parte da nossa vida. E uma coisa que talvez possa fazer parte da sua evolução, da sua vida, é uma viagem que a Tânia Baialardi vai promover daqui a poucos dias. Vamos assistir esse vídeo. 4.980 metros a nível do mar, deserto de Atacama, quase chegando. Estamos numa plataforma onde realmente o ar é rarefeito, mas eu me sinto viva, muito viva. Poderia correr, poderia alcançar o topo, poderia simplesmente renascer. Isso é vida, gente. É muita emoção estar aqui nesse lugar, formação das dunas, junto ao sal que brota da terra. E fazia mais de 8 anos que não chovia, e na chuva, 10 dias aqui no deserto, acabou acontecendo essa linda paisagem de vida, de energia. Embaixo de nós passa... Estamos a 4.400 metros de altitude, nos geysers. Aqui só tem amor. Pois é, do dia 28 de agosto a 7 de setembro, a terapeuta e numeróloga cabalística Tânia Baialardi irá conduzir uma expedição sagrada, saindo de Caxias do Sul e indo até o deserto do Atacama, no Chile. Serão 11 dias cruzando os Andes, passando por Jujuí, pelas montanhas de 14 cores, as salinas sagradas, as lagunas altiplânicas, os geysers, o surreal pôr do sol no Vale de la Luna. Mais do que um roteiro turístico, é uma jornada guiada para o autoconhecimento, onde cada paisagem é um potencial para um trabalho interno e profundo. As vagas são limitadas. Fale com a Fernanda pelo 54 999 30901. E boa viagem! Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Papo de Terapeuta. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta.